Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas, aqui é a MF3, Escola de Filosofia. Dando sequência ao tema, eu quero retomar um pouco, basicamente, dois temas e avançar um pouco só na indicação do que eu vou tratar no próximo vídeo. No caso, eu vou tratar hoje sobre o eu em Fichte e o não eu, de um novo jeito. E indicar aqui alguns temas para o próximo vídeo. Antes de começar propriamente o vídeo, eu peço a gentileza de você curtir aí, dar o joinha, se inscrever no canal e, enfim, tem ajudado muito esta contribuição. E agradeço aos que já estão fazendo isto, alguns colegas e companheiros de estudos filosóficos, e tem contribuído muito aí com o nosso trabalho. Um gesto simples, mas que ajuda a deixar o conteúdo disponível para outras pessoas que também, digamos assim, curtem e gostam de filosofia. Então, dentro da obra de Fichte, eu falei um pouco no vídeo passado de vários temas, e às vezes é necessário retomar o tema no autor para que a gente possa fixá-lo. E, portanto, hoje, sem muitos temas, mas apenas essa ideia do eu, que eu acho ela importante. Ele traz a definição do eu, uma reviravolta muito importante sobre o eu. Tradicionalmente, dentro da filosofia, nós temos a ideia de que o ser está em primeiro e depois as coisas possuem ser ou não possuem ser. Se a gente pega Platão, Aristóteles, Tomás de Aquino, isso é muito forte. O ser está de um lado e do outro estão as coisas. Tomás de Aquino, isso é extensivamente debatido sobre, por exemplo, como que explica a questão da alma humana e como que explica a ideia do homem enquanto humanidade, enquanto um ser composto de alma e corpo. Pois bem, isso continua em René Descartes, etc. Aqui, e essa é a base do idealismo muito importante, nós temos uma inversão desse processo. Então a ideia de ser aqui não compreendia, por exemplo, movimento, ação. E o que nós podemos perceber em Fichte é que ele inverte essa realidade. Quem, na verdade, é primeiro é a ação. E a ideia de ser surge depois. Mas não é qualquer ação, mas é a ideia de um eu que age. E aí tem toda uma implicação do porquê que seria a ideia de um eu que faz a ação. E daí a ideia de eu absoluto. A palavra eu absoluto surgia aqui. Continuando aqui nas minhas anotações, que estará disponível na parte de baixo do vídeo. Então o Fichte inverte isto e coloca o eu é princípio de realidade e é considerado pura atividade. Desse modo, a atividade, o movimento é posto como centro. E a isso é o núcleo mais importante do real. E veja bem, não é qualquer movimento que sempre estaria, digamos assim, o movimento lá e o eu aqui. Agora não, agora o próprio eu faz o movimento mais fundamental, que é colocar a si próprio. Então eu acho isto fantástico, esse tipo de arranjo que a filosofia, a discussão acadêmica, e devemos sempre lembrar que a discussão filosófica ela é uma discussão comunitária e não dogmática. Então é muito importante a ideia do debate no contexto da filosofia por isto. E na ciência em geral, né? A abertura para ser debatido. Porque o movimento do conhecimento, ele implica esse diálogo, tentativas de arranjos e assim segue. Continuando aqui nas minhas anotações, vejamos, o ser agora é atividade. É uma atividade que é o próprio eu. A ação é a condição do ser e não o contrário. Assim, o ser é fruto da ação, do eu, pois o que há é o agir, que produz a tudo.
esta reviravolta, colocando a ideia de um indivíduo, perdão, a ideia de um eu, e este eu, ele coincide, obviamente, com o meu eu, que é um eu determinado, ela joga toda a realidade para um plano das intencionalidades criativas. Este eu que coincide, quer dizer, que comunga com o meu eu determinado, é a mesma coisa, a diferença é que o meu eu é determinado, de certa maneira cria as coisas, e essa criar é uma ação. E é por isso que o tema do Fichte, em um dado momento, vai colocar a gente na ideia de ética ou de moral, né? Se é este eu, o fator estruturante do real, e este eu, que tem como a sua primeira e mais fundamental ação colocar a si próprio, digamos assim, vai colocar o tema de que há uma intenção de fazer esta ação. E toda uma discussão de como que faz essa ação, e portanto uma discussão aí do que seria a moral. E neste caso, esta grande moral, em resumo aqui, este eu, que não é o meu eu individual, mas de onde o meu eu individual procede, o meu eu, o seu, este grande eu, esse eu absoluto, teríamos aí coisas ligadas à ideia de Deus segundo Fichte, ainda que o autor vai fazer algumas modificações nesse tema depois. E aí, essa proposta do Fichte, ela é contrária ou diferente de Kant, que tinha pensado a ideia que haveria um eu, chamado transcendental, que eu teria que alcançá-lo e daí desenvolver as coisas. Mas ainda estava em primeiro plano esta ideia do ser primeiro e depois do resto, da ação, ser fruto desse ser. E aqui o que existe é a pura ação, uma ação quase que sem sentido, ou que age para além da ideia de sentido nosso, individual. E esta ação é acessada por nós numa estratégia que ele vai chamar de intuição, que é exatamente um modo que não tem muito como explicar, mas simplesmente surge. Continuando, então, como eu disse que este eu, quando se coloca, ele faz aquilo que o próprio Kant já tinha avisado, né? Ele se coloca enquanto eu, ele se dá conta de um eu, e ao fazer isto, ele se dá conta do que excede ao eu, portanto, aquilo que está fora do eu. Mais uma vez, retomando, esse tema do finito e do infinito, da dificuldade, por exemplo, de nós escrevermos dentro do finito aquilo que estaria no infinito, por exemplo. Comumente a gente experimenta isso na vida cotidiana. Estamos em situações que a gente gostaria de exprimir, mas ainda a gente não consegue. A gente se esforça, até que alguém chega e coloca uma palavra, isso aí. A gente consegue dar nome para algo que estava dentro de nós. Esse processo ele é bem complexo, mas em termos didáticos, aqui é como se a gente estivesse pegando algo muito maior e tentando fazer caber dentro de um negócio menor. Isso é um desafio. Então isso é o jogo entre finito e infinito na filosofia. Aqui no caso do Fichte, esse eu ao se colocar, ele percebe uma ideia de não eu. Só que esse não eu percebido, convenhamos, ele já está meio que capturado pelos meus limites de finito. Então esse não eu inicialmente, ele é um não eu que cabe ainda dentro da minha representação. E obviamente que o que excede a esse jogo, portanto, de colocar o eu e de falar do não eu, é que vai gerar a ideia de percepção de que haveria aí o grande eu, que na verdade está colocando a tudo. Mas sobre o não eu, o que seria ele, além desse aspecto de percepção? Eu vou aqui ler o que vou disponibilizar no texto aqui do vídeo. É aquilo que em Platão pode-se dizer mundo sensível. Quer dizer, o não eu, a este eu, é aquilo que está fora dele. E nesse caso, a ideia de mundo sensível. E este não eu tem uma função de delimitar. Eu vou ler aqui para ficar mais rápido a exposição. Eu mesmo escrevi. E nesse caso, é um mundo das coisas limitadas. Uma pedra, por exemplo, podemos dizer onde ela está, onde ela começa e onde ela termina. Esse mundo do limitado é criado pelo eu absoluto,
onde o eu determinado assemelha-se singularmente. Eu, como pessoa, um professor aqui, sou uma dedução desse grande eu que opera o movimento de pôr a si mesmo em tudo. O eu, o não eu aqui funciona como determinado por uma série de coisas. Primeiro que ele age sobre o eu, porque o eu não é aquelas outras coisas, parece quase que trava-língua, mas não é. Mas esse não eu também é tudo que está fora do eu, e o que está fora do eu é o mundo cósmico, cosmológico. E aí é que nós entraríamos para a ideia de sensível. Só que, digamos assim, existe algo que, na verdade, estaria acima dessas duas realidades, que, de certa maneira, é que dá o movimento total desta realidade que está se engendrando. Enfim, no que se refere hoje, lembrando que isso aqui cria uma pequena diferença com Kant. Kant concebe uma ideia de que a única coisa que viria e que determinaria a nós seria a ideia de tempo, e no caso aqui do Fichte, porque ele pressupõe uma junção e ele propõe uma superação de que haveria eu de um lado e as coisas do outro, e isso é dito que o fenômeno fica de um lado e a coisa em si fica do outro, e que nós, enquanto intelecto, nunca conseguiríamos entrar nas coisas mesmas, mas a gente sempre entraria apenas, ou teria contato apenas com aquele aspecto fenomênico, ou seja, a aparência da coisa, fenômeno aqui está ligado a isso, que chega até mim é que eu conheço. Eu não conheço a essência dos objetos. O que aqui em Fichte está sendo proposto é que eu conseguiria agora quebrar essa oposição, uma vez que o que é real é a atividade de um eu. E por essa perspectiva, eu, digamos assim, e o mundo, haveríamos um trânsito aí que não há lá no Kant. E isso implica numa série de outras questões. Implicaria também aqui um cuidado maior para poder explicar que reviravolta é esta. Uma vez que eu não coloco de um lado o ser e depois a ação, eu inverto, coloco a ação primeiro e eu identifico que esta ação é a ação do meu eu. Então, não há nessa perspectiva de um eu absoluto a distinção mundo e eu. O eu e sua intencionalidade é o próprio mundo e, portanto, aqui não é que haja nas coisas algo que sempre vai escapar a mim. O que há nas coisas, eu já participo delas porque eu, enquanto ação, não há elas e eu. Só há a ação da qual eu sou ela. E aí se desenvolve uma série de outras questões. Para o próximo vídeo aula, eu vou falar um pouco sobre a lei moral. 3 aspectos: a ideia de lei moral, a ação moral, e essas mudanças aqui agora vão ser importantíssimas, não havendo uma esfera minha que pensa descolada da realidade, mas o meu pensamento, ele é um trânsito entre mim e a realidade que não há distinção. Muitas das vezes há perspectiva diferente de ver, mas não há diferença substancial. Isso implica em mudanças aqui, porque não há um cérebro pensando fora do mundo e o mundo lá fora. Não há, isso aqui não há. Então há uma ponte aqui que conectou essas duas coisas, e na verdade não são mais duas, são uma única coisa. Então eu vou falar um pouco de lei moral, da ação moral e do tema da liberdade, que é o tema que explica como que eu poderia agir de múltiplas formas, mas eu me esforço para agir de um jeito. Enfim, até a próxima aula e muito obrigado por sua atenção.